Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa história intensa que se passa no reino de Samaria, um reino que está, literalmente, à beira do abismo, prestes a mergulhar numa guerra civil. Mas não é uma guerra por terras ou por ouro, é uma guerra pela fé. E no centro de tudo isto, temos duas figuras incontornáveis, uma rainha estrangeira e um profeta inflexível, uma história sobre poder, devoção e um confronto que promete mudar tudo. E no epicentro deste terremoto está esta pergunta. Uma pergunta feita pela princesa fenícia Jezabel. Parece simples, não é? Mas estas palavras são como uma faísca num barril de pólvora. Elas desafiam a própria base da fé de Israel e preparam o terreno para um choque de mundos que a partir daqui se torna inevitável. Pois é, uma única pergunta, mas que revela uma fratura profunda, uma divisão religiosa que ameaça rasgar o reino ao meio. De um lado, temos uma tradição com séculos de história, do outro, uma presença nova, desafiadora, que não pretende ficar em silêncio. Então, vamos lá ver o cenário. De um lado, temos a fé estabelecida de Israel. É uma fé centrada num único Deus que exige lealdade total, exclusiva. Do outro lado, chegam as tradições que Jezabel trouxe da Fenícia, um mundo politeísta com deuses como Baal e Asserá. São duas visões do mundo completamente incompatíveis a tentarem coexistir debaixo do mesmo teto real. E, claro, a reação não se fez esperar. O profeta Elias entra em cena e o seu aviso é direto e brutal. Para ele e para muitos em Israel, a presença dos deuses fenícios não é uma questão de diversidade cultural. É um veneno, um perigo que corrompe a alma da nação. A palavra é idolatria e é vista como uma ameaça existencial. Mas se alguém pensava que Jezabel se ia intimidar com estes avisos, estava muito enganado. A resposta dela não é de medo, mas sim de um desafio inabalável. Ela deixa bem claro que não vai recuar, não vai abandonar os seus deuses, nem a sua identidade. E a sua resistência não fica só por palavras, é ativa. É pública. Ela vai lá e confronta os profetas de Israel cara a cara. Ela recusa convites do próprio noivo, o príncipe Acabe, como quem diz minha agenda é minha. Chega a realizar os seus próprios rituais de cura à margem dos costumes locais. Ela está a mostrar a toda a gente que não tem qualquer intenção de se submeter. E aqui está o ponto crucial. Isto já não é uma questão de crença privada, de rezar no seu canto. É uma demonstração pública de poderes. Ao criar a sua própria base de influência dentro do palácio, separada da corte do príncipe, Jezabel está, na prática, a criar uma facção rival, um poder paralelo que desafia a autoridade estabelecida. Ok, já vimos a ofensiva de Jezabel. Mas e a resposta do outro lado? Como é que os defensores da fé de Israel reagem a este desafio? Bem, eles não ficam a assistir. A reação deles é igualmente forte e determinada. Para o profeta Elias e para os seus seguidores, a questão é muito clara. Isto é uma guerra espiritual. É uma batalha onde o que está em jogo é a própria identidade, a alma da nação. Eles veem-se como os guardiões dessa fé e vão lutar para a proteger. E a resposta deles é uma campanha organizada que vai escalando. Começa com palavras, com a condenação pública da adoração a Baal e a Será, depois passa para a ação direta, a destruição física de ídolos fenícios. E, por fim, a pressão política ao mais alto nível, exigindo que o príncipe Acabe tome uma posição. A posição deles é resumida de forma perfeita nesta frase, dita diretamente ao príncipe. Não há meio termo, não há negociação possível. Para os profetas e sacerdotes, a lealdade ao Deus de Israel é absoluta. Ponto final. E no meio desta tempestade toda, de todos estes focos cruzados, está ele, o príncipe Acabe. Um homem completamente dividido entre o dever para com o seu povo, as complicadas exigências da política e, claro, a sua noiva, uma mulher extremamente poderosa. Ele está perante uma escolha que é francamente impossível. Uma decisão que vai definir não só o seu futuro, mas o futuro do reino inteiro. E qualquer que seja o caminho que escolha, as consequências serão gigantescas. E esta tabela mostra bem o cabo de guerra. De um lado, as suas obrigações como príncipe. Ele tem de defender a fé do seu povo, tem de garantir a bênção dos profetas para poder ser rei.
Do outro lado, a influência imensa de Jezabel. Não é só uma ligação pessoal, romântica, ela representa uma aliança política com a Fenícia, que é absolutamente vital para o reino. E para complicar ainda mais as coisas, este conflito interno tem repercussões lá fora. Os reinos vizinhos estão a observar tudo isto com muita atenção e com nervosismo. Eles olham para esta aliança Israel-Fenícia e veem o nascimento de uma nova potência, uma ameaça crescente na região. Esta teia toda, este emaranhado de fé, poder e política, está a chegar a um ponto de ruptura. A tensão é palpável em Samaria. A questão já não é se vai haver violência, mas sim quando é que ela vai explodir. E podemos ver o caminho para essa explosão. Tudo começou com confrontos verbais, discussões acaloradas nos corredores. Depois passou para a destruição física, para os ídolos a serem feitos em pedaços. E agora? Agora chegamos às ameaças de morte. De ambos os lados. O diálogo acabou. E as palavras de Jezabel a um dos seus generais são um sinal claro de que isto está longe de terminar. Esta nossa conversa ainda não acabou. É uma promessa, quase uma ameaça. Os seus planos continuam em movimento. A luta pela alma do reino vai continuar e vai ser sangrenta. O que nos deixa com esta última reflexão um tanto ou quanto sombria. Num reino tão profundamente dividido, o que acontece quando a fé, que deveria unir, se transforma numa arma? A resposta parece clara. A linha que separa a devoção da destruição simplesmente desaparece e a fé torna-se o catalisador da guerra.